Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje vamos falar de um nome interessantíssimo, sobretudo na área da política, que é o Maquiavel. Então, o nome da aula, como vocês podem observar aqui embaixo no nosso quadro, Maquiavel e o Realismo Político, nós iremos compreender as bases de pensamento desse filósofo e por que ele é inovador e quer trazer uma análise de como as coisas realmente funcionam quando se trata da política. Uma pequena biografia, ou seja, quem é o nosso autor aqui de hoje. Ele é florentino, filho de um jurista, então ele está ali na classe média, ele não é rico nem pobre nesse contexto aqui da Itália que ainda não tinha se unificado, então eram províncias, então a gente tinha a cidade de Florença, a cidade da Sicília, o povo italiano ainda não era unificado, tá certo? Ele vai testemunhar a queda de Savonarola, que era um grande chefe ali que tentava unir geralmente as províncias, mas sobretudo em Florença, ele era muito forte, então muito jovem, ele testemunha essa queda, então ele já começa a pensar como que de fato funciona a política. Ele vai passar a trabalhar no governo, chegando a fazer missões diplomáticas, então ele tem um cargo de importância ali no governo, porém, em 1512, os Médicis, essa família famosíssima, quando a gente vai estudar a história política italiana, eles retomam o poder. Só que os Médicis eram o grupo ali que Maquiavel se opunha, que ele era contrário. Com isso, Maquiavel ele vai ser deposto, ou seja, ele vai perder o seu cargo ali, vai ser detido, ele não vai ser executado, mas vai ter uma absolvição que vai permitir com que ele viva afastado, no campo. Vivendo no campo, muito afastado então ali da vida política e dos acontecimentos de Florença, o Maquiavel vai dedicar-se a escrever. Vai dedicar a se filosofar e pensar sobretudo o funcionamento da política ali no campo italiano. Então nesse período ele se torna escritor, tendo como as principais obras O Príncipe, de 1513, feita para Lorenzo de Médici, que era o atual príncipe ali, chefe, com o intuito de receber o perdão dos Médicis. Então, o príncipe, ele vai escrever tentando colocar ali nesse livro o que um príncipe tem que ter para manter o poder na sua mão. E é interessantíssimo, a gente vai ver quando entrar no pensamento, que nessa obra ele tenta trazer o quê? As suas vivências e os acontecimentos históricos como base para se refletir sobre a política. Nesse mesmo período, ele também escreve a obra Discursos, onde ele vai defender o republicanismo e o liberalismo. Então, o republicanismo é bom a gente lembrar a origem da palavra, que é latina, que é res, que é coisa, e público, que é coisa pública. Então, ele não vai defender uma monarquia, como muitos pensam, ele vai defender, então, que um republicanismo, um governo de todos, e um liberalismo como fonte de organização social, ou seja, os direitos subjetivos de cada um. Tendo essa introdução básica sobre quem foi Maquiavel, vamos ao seu pensamento. E como eu falei para vocês, a grande chave aqui, a grande inovação que o pensamento de Maquiavel traz para a gente vai ser a sua filosofia política, que tenta trazer bases científicas, a ciência que está surgindo aqui nesse período do Renascimento. A gente tem que lembrar que na nossa aula passada, a gente finalizou o período medieval, então a gente tem essa queda da igreja, surgimento dos regimes monárquicos muito forte, e além disso a ciência agora ela começa a ganhar cada vez mais força. Nós vamos ver um pouquinho mais disso nas próximas videoaulas, do desenvolvimento da ciência, a ciência que vai ser essencial para se ganhar uma guerra, por exemplo, a invenção das catapultas, de outras armas. A gente vai passar pelas máquinas de vapor, as máquinas elétricas, nós vamos ver isso tudo mais esmiuçado nos nossos próximos encontros. Então, o Maquiavel está trazendo essa base da experiência para pensar sobre a política, sobretudo as suas experiências que ele viveu como diplomata, que desde lá da queda do Savonarola que ele vivenciou, ele observa até o seu momento político aqui, como que de fato funciona a política, os livros históricos que ele leu, e ele está preocupado ali, sobretudo, em declarar quais são os meios que a gente tem que ter para se chegar a um determinado fim, a que ponto nós podemos agir para que se atinja um objetivo final. Vai vir aquela famosa frase, os fins justificam os meios aqui, que não está totalmente nessas palavras na obra de Maquiavel, mas será que elas trazem essa base para a gente? O príncipe, esse que está ali para mitigar o poder, ele pode fazer de tudo para o alcançá-lo. E ele vai trazer então essa questão da moralidade, o que é moralmente correto, mas como de fato funciona o poder.
Então, o seu pensamento inova ao trazer um realismo político, olhar para a política como de fato ela é, como se dão os acontecimentos, no príncipe, o que um príncipe deve ter para governar, e no discurso, como ele acredita que a política poderia funcionar para que o benefício de todos ali fosse maior. Então vamos analisar a primeira obra dele, que é O Príncipe. Nessa obra, o filósofo visa responder como um príncipe deve agir para dominar um principado. Como eu falei para vocês, a Itália ainda não era unificada aqui em 1500, eram várias províncias, é como se a gente pensar as várias cidades como autônomas. Eu estou aqui em Minas Gerais, no estado, é como se a gente pensasse que Belo Horizonte fosse uma província, Sarzedo fosse outra província, Santa Luzia fosse outra província, e cada província tivesse aqui o seu líder, tá certo? E aqui a gente tem vários príncipes que vão dominar essas províncias. No caso dele vai ser Florença, Sicília e as várias outras cidades italianas aqui deste período, tá certo? Então, para responder tal questão, como o príncipe deve agir para dominar um principado, o Maquiavel toma como exemplo César Borgia, que se utilizou por excelência da virtude, que é fazer tudo o que lhe cabe para alcançar o que se deseja. Porém, a vida de Borgia termina com uma morte em uma emboscada. A isso, Maquiavel atrela a fortuna, que é a sorte dos acontecimentos serem a seu favor. Além disso, destaca-se a figura do leão, aparentar-se ser bom, e a raposa, ser astuto, fazer o que for necessário para manter o poder, inclusive roubar. Em suma, se tratando da política, devemos olhar para ela examinando como os fatos são. Aqui está o seu realismo. E não como eles deveriam ser, que é o caso do idealismo que a gente pode encontrar nos clássicos, a República de Platão, ou até mesmo nessa visão como que seria uma sociedade ideal que vem se mitigando a partir dos neoplatônicos ali, por exemplo. No texto de Maquiavel, se tratando do poder, o príncipe pode fazer o que for necessário para que obtenha. Os fins aqui vão se justificar, por quê? Sobre os meios, porque o poder é para quem tem a habilidade de se apoderar. Ele se dá numa livre competição e quem tem mais força, quem consegue fazer tudo o que lhe cabe e ter sorte, consegue ficar com esse poder na mão. Então, pessoal, em síntese, O Príncipe é esse livro que vai trazer para a gente aqui como o príncipe deve agir para ter o poder em sua mão. E a primeira coisa que é a mais importante, o príncipe deve fazer tudo aquilo que lhe cabe para que esse poder fique na sua mão. Aqui está o conceito de virtude que o Maquiavel nos traz. Então, ele tem que fazer tudo que lhe cabe, fazer todas as ações, ter ali a sua disciplina para alcançar o seu objetivo. É só isso? Não. Ao contraponto da virtude e ao mesmo tempo junto dela, nós vamos ter a fortuna. A fortuna, a gente tem a deusa da fortuna romana, pesquisem aí, ela está com uma roda assim na mão e ela roda dependendo, coloca sua alma nessa roda e roda. Se sua alma para na parte de baixo, você está com muito azar. Se ela para na parte de cima, você está com muita sorte. Tudo que você pegar para fazer dará certo. Então, tem que ter esses dois campos. O Maquiavel, então, traz a figura aqui do César Borgia. Ele tinha muita virtude, era muito astuto, fazia o que era necessário para dominar o poder. Porém, ele teve azar, e aqui vão entrar as intrigas que aconteceram, a manipulação de poder, ele vai ter um azar, e vão acontecer algumas coisas que vai contra a sua manutenção do poder. Então, o príncipe ele deve ter virtude e ter sorte também, que é a fortuna. Além disso, ele vai trazer duas figuras aqui para a gente pensar como que esse governante, esse príncipe deve ser. E ele traz a visão do leão e da raposa. O leão é o quê? Aquele honesto, bom, justo, e sempre que o príncipe estiver num púlpito, falando para um público maior, ele deve aparentar ser justo, bondoso, honesto, ser a melhor pessoa do mundo. Porém, quando ele não estiver na frente dos demais, ele deve ser como uma raposa, astuto, fazer o que for necessário para manter o poder na sua mão. Inclusive, matar, roubar, criar intrigas, mentiras, o que for necessário. Então, um governante, além de ter virtude e torcer para ter fortuna, ele deve ser um leão, aparentar ser bom, mas por trás dos panos ser como uma raposa, fazer o que for necessário para manter o poder na sua mão. A isso, então, ele vai atrelar a figura do César Borgia, tem uma historinha muito interessante. Certa vez, olha como é que o César Borgia encarna perfeitamente essas figuras. César Borgia dominou um pequeno principado ali que não aceitava o seu governo. Sabe o que ele fez? Mandou com que um dos seus amigos ficasse ali e batesse no povo, castigasse, deu esse principado para esse amigo e mandou ele fazer isso. O povo não sabia que isso tudo era o quê? Um jogo do César Borgia.
Passado alguns meses, César Borgia chega à cidade montado a cavalo, esquarteja o corpo do seu amigo, coloca nas 4 entradas da cidade, chega em praça pública e diz: "Tá vendo, povo? Eu salvei vocês daquele tirano." O povo aplaude e aceita o seu governo. O que o César Borgia fez? Ele agiu com virtude, fez tudo o que lhe cabia para ter o poder, teve fortuna, todos os acontecimentos foram como ele havia previsto. Ele agiu como um leão, aparentou ser bom, honesto, justo, mas por trás dos panos ele foi o quê? Astuto, fez o que foi necessário para manter o poder na sua mão. É assim que o príncipe deve ser, na visão de Maquiavel, o governante deve ser assim para que o poder esteja na sua mão. Por fim, ele finda a obra perguntando: é melhor ser amado ou temido? E ele acredita que é bom que você seja um pouco dos dois. Tem que ter um pouco de amor e um pouco de temor, não pode ter uma preponderância só de um. Porém, na dúvida, no momento ali de dificuldade, que não tem como você equilibrar esses dois lados, é melhor que você seja temido. Ele não diz com essas palavras, mas acredito que essa frase pode expressar de uma maneira parafraseada o que Maquiavel quis dizer ali. Ele diz assim: quem ama, trai. Quem teme, pensa 2 vezes. Por quê? Você sabe que se você errar ali, o castigo vai ser implacável, não vai ter como parar. Então, esses são os conceitos chaves que o Maquiavel traz ali no Príncipe. Só lembrando: virtude, fazer o que for necessário para que o poder esteja na minha mão. Fortuna, tenho que ter sorte para que os acontecimentos sejam da forma como eu previ, como eu tentei elaborar, como eu planejei. Leão e a raposa. Leão, aparentar ser justo, bom, honesto, mas por trás dos panos ser como a raposa, fazer o que for necessário para manter o poder em sua mão. E por fim, é melhor ser amado ou temido, é bom que seja um pouco dos dois, mas na dúvida, seja temido, pois quem ama, trai, quem teme, pensa 2 vezes. Então é isso que o governante tem que ter para que ele tenha o poder ali na sua mão. O poder é para quem tem a habilidade de se apoderar dele numa livre competição. Passamos agora para a análise dos discursos. Então, o Maquiavel ele dá o príncipe ali para o príncipe Lorenzo, tentando pedir o seu perdão. Ele queria ser reintegrado à vida política, mas foi um livro que ficou ali esquecido. Eles não deram a mínima, o Maquiavel continuou exilado. Na obra Discursos, o Maquiavel escreve ao mesmo tempo, mas ele já tem uma outra abordagem, que é uma defesa republicana e liberal. Então, nessa obra, o Maquiavel irá falar sobre a república e, ao mesmo tempo, a defender. Seu argumento é o de que, dentre os bens políticos, 3 são os mais importantes: independência nacional, a segurança e uma constituição bem ordenada, pois, assim, os direitos seriam repartidos igualmente, promovendo a união e a estabilidade, que era uma coisa que ele não via nesse período. Depois pesquisem um pouco para vocês verem como que era a Itália nessa época do Renascimento, é um bang-bang, famílias brigando, tem até a série Os Borgias, que é muito interessante para a gente ver o papado aqui extremamente influenciável, as brigas para quem ia ocupar o papado, as compras. Nesse período a gente tem uma briga gigantesca aqui pelo poder que envolve a Igreja Católica e os príncipes aqui das províncias. Então, para o Maquiavel, a sugestão que ele traz lá no Discursos, como trazer então esse republicanismo frente a esses desastres que andavam acontecendo, essa instabilidade política, são essas 3 coisas. Isto é, independência nacional, é preciso que a Itália se unificasse para ter uma nação unida ali forte. Segurança, para que as pessoas pudessem viver, ter os seus comércios e ter sua vida, e uma Constituição bem ordenada, onde todos os direitos e deveres estariam bem delimitados e as pessoas pudessem conviver pacificamente. Nesse sentido, o Maquiavel vai até defender a preferência de um poder popular, olha aqui a questão da república, porque ele é menos cruel do que as tiranias. Então, o poder na mão de vários pode fazer com que haja uma democracia, haja uma república onde o poder não fique somente na mão de um. Nessa perspectiva, nós podemos observar a retomada das obras políticas clássicas que irá caracterizar por excelência o espírito renascentista. Então, volta a se ler os escritos greco-romanos aqui sobre política e como ela funciona. Então, aqui no discurso, ele está fazendo essa defesa do republicanismo, de um liberalismo, para que a Itália se unifique e possa conviver pacificamente. Pessoal, em síntese é isso. Estou tentando ser o mais brevemente possível e, ao mesmo tempo, não perder a qualidade aqui nos nossos vídeos. E o que eu acho que esse vídeo traz de mais interessante, a partir das abordagens da filosofia do Maquiavel, são 2 coisas. A questão do realismo, como o político de fato é. Será que um governante, se ele não agir em prol do poder, ele consegue se manter lá? Acho que é uma questão do tempo de Maquiavel, uma questão atual, quem de fato é o governante.
E aqui nos discursos, como deve ser uma república de fato para que haja uma estabilidade nela, qual que é a importância da Constituição, da divisão dos poderes para que a gente conviva harmoniosamente. Espero que tenha ficado compreensível. Dicas, críticas, dúvidas, siga à disposição. Leia o nosso quadrinho aqui embaixo onde está o nosso resumo e a gente finda aqui a nossa aula sobre Maquiavel. Muito obrigado!